Olá! A partir de agora você acompanha o programa Diálogo Brasil. E esta semana vamos falar sobre visibilidade trans. Só este ano, cerca de 65 pessoas trans já foram assassinadas no Brasil. O país é o que mais mata travestis e transexuais no mundo. Para conversar sobre o assunto e sobre medidas que podem ser adotadas para mudar essa realidade, convidamos a coordenadora geral de promoção dos direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos, Marina Heidel, e o psiquiatra e professor da Universidade de Brasília, Gabriel Graça. Sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Antes de começar a nossa conversa, vamos ver algumas estatísticas sobre a população trans no Brasil. Nossa vida na rua é uma vida sofrida. A pessoa joga pedra, agride. Sofremos violência psicológica, sofremos violência física, sofremos violência verbal o tempo todo. Todos nós temos medo. Eu acho que não tem uma trans que não tem medo. Tenho medo de ficar em casa, tenho medo de sair, tenho medo de viver uma vida social como qualquer outra pessoa. E o pessoal tem que lembrar que a gente também tem família que ama a gente, tem pai, mãe. Brenda e Lorena têm medo de estar na mesma lista que Dandara, Kathleen, Tadeu e outros tantos travestis e transexuais assassinados em 2017. Até agora, já foram 65 e, pelas projeções da ONG Rede Trans, que acompanha de perto esses casos, as expectativas não são boas. O número de trans assassinados este ano pode ultrapassar os quase 140 registrados no ano passado. A organização ainda alerta que, em vários estados, as mortes são subnotificadas por conta do preconceito de famílias e profissionais que registram um homicídio sem identificar a condição de gênero da vítima. Estes números continuam fazendo do Brasil o país que mais mata trans no mundo, seguido de México, Estados Unidos e Colômbia. Outro dado alarmante é que num país onde a média de vida da população é de 75 anos, transexuais e travestis não costumam chegar aos 35. Ao mesmo tempo em que lidera o ranking de mortes há décadas, o Brasil também é o país que tem a maior clientela para a prostituição trans. Segundo uma pesquisa internacional, das mais de 1.400.000 pessoas trans que vivem no país, 90% delas vivem do mercado do sexo. Para as instituições que defendem os direitos LGBT, o grande número de transexuais e travestis na prostituição acontece por conta do preconceito, do baixo acesso à educação e ao mercado de trabalho e da falta de apoio familiar. Bom, Gabriel, vamos começar então falando por que o Brasil chegou nessa situação, o país que mais mata trans no mundo e com uma expectativa de vida tão baixa para essa população. Bom, o ser humano, de um modo geral, tem muita dificuldade em lidar com o que é diferente, né? As pessoas se sentem muito mais confortáveis emocionalmente em lidar com pessoas que são parecidas com elas mesmas, né? Que são próximas delas mesmas, iguais a elas mesmas, né? Então, quando você tem que interagir com alguém que é muito diferente de você, que traz uma mensagem diferente da sua, que traz uma visão de mundo diferente da sua, que traz uma questão que é considerada pela maioria das pessoas como inquestionável, que é a possibilidade de você fazer uma transição de gênero, por exemplo, que é o que o transgênero ou o transexual procura, né? Isso choca fortemente, né, com a forma de visão, com a forma de ver o mundo de algumas pessoas que acabam, por conta de suas próprias neuroses e dificuldades pessoais, e algumas até, eu diria, tem questões aí que, na minha opinião, estão associadas à psicopatia mesmo, à sociopatia, né? Porque o assassinato é sociopatia, é psicopatia, né? Então você junta essa dificuldade em lidar com o diferente, essa dificuldade em acolher as diferenças e a diversidade, com reações violentas e psicopatas e sociopatas, e você tem, infelizmente, esse resultado que a gente está vendo aí, né? Que é o assassinato brutal de pessoas que simplesmente cometeram o crime de serem diferentes, né, da maioria das pessoas. Só isso, né? Marina, e o que a gente observa, o Gabriel estava citando já da questão do ódio, são crimes muito bárbaros. Os transexuais não morrem com um tiro só, eles morrem com 10 tiros, com facadas, com agressões fortíssimas.
Isso chama muita atenção, né? Na verdade, não é um crime comum, né? A gente não pode dizer que é um crime comum você assassinar uma travesti com 27 facadas, né? Muitas vezes a gente vê, assim, outros elementos que colocam dentro aquela questão. E, na verdade, acho que a sociedade brasileira ainda é muito preconceituosa. Se a gente parar para pensar, a gente vai encontrar no dia a dia a violência, não só no assassinato, como também nas questões do dia a dia, no nosso cotidiano. Quando a gente enfrenta, por exemplo, a ida ao supermercado, coisas rotineiras, a ida à padaria, qualquer lugar, você é constrangida com uma cena de violência, seja ela injúria, seja ela... Que muitas vezes a palavra, ela agride muito mais que um tiro, que uma faca, né? Então, porque você acaba absorvendo aquelas questões para o seu eu, né? Então, fica muito complexo essa situação também, né? E ainda falando de mortes, Gabriel, a gente tem um dado aqui bem preocupante também, um estudo da Associação Americana de Suicídio, que mostra que quase metade dos jovens transexuais pensam seriamente em suicídio e cerca de 25% deles já tentaram, pelo menos uma vez, tirar a própria vida. Ou seja, além da questão do assassinato, ainda tem esse problema sério. O que acontece para essa vontade tão grande de suicídio? Na verdade, diante de sociedades tão fechadas, tão preconceituosas, né, muitos jovens transexuais não sentem, não veem perspectiva de vida, né? Não se sentem com a possibilidade de ser eles mesmos, porque a coisa mais preciosa, a mais cara que uma pessoa pode ter na vida é o direito de ser ela mesma. Então, uma pessoa que sente tão claramente, tão contundentemente, que o seu ambiente, que a sua família, né, que o social que a cerca, né, não lhe dá possibilidade, não lhe permite ser ela mesma, né, isso leva o indivíduo a o que a gente chama de desamparo aprendido, né, a pessoa aprende que não há amparo possível, né, cai num quadro depressivo e muitas vezes a tentativa de suicídio ou suicídio vem se afigurar a essa pessoa como a única possibilidade que ela encontra, né, de não ter que conviver diuturnamente com atitudes e palavras que negam a ela a possibilidade de ela ser ela mesma. A família também é um fator muito forte nessa questão, né? Sim. Porque a gente vê muitos jovens e às vezes os relatos que chegam, realmente, adolescente foi incompreendido primeiro pela família, né? Por outras questões também que tem em torno desses valores da família. Então, isso acaba levando o jovem a esse suicídio, né? E nós vimos na reportagem também que o número é crescente de mortes, né? De trans. Esse número cresceu muito rápido nos últimos anos. Realmente aumentou bastante o número de mortes ou é a visibilidade dessas mortes que aumentou? Eu acredito que as duas coisas, né, elas andam juntas, porque na verdade a gente vai ver que a visibilidade ela vem à medida que a violência também cresce, né? E hoje as pessoas denunciam mais, né? Se você parar para pensar que nos anos 80 e 90 as pessoas eram assassinadas e nem sequer diziam que era uma travesti, né? Então, quer dizer, isso hoje também registra-se muito mais, né? E a comunicação está muito próxima também, né? Hoje você tem os mecanismos de comunicação estão ali. Então, quer dizer, à medida que você denuncia, você ainda mostra que é possível a denúncia e então as pessoas também se motivam para denunciar outros casos. Então, à medida que a violência cresce, a visibilidade também vai aparecendo, né? Ótimo. E a estudante e blogueira Rosa Luz afirma que a violência contra travestis e transexuais tem como raiz a dificuldade de acesso à educação e a exclusão no mercado de trabalho. Vamos ver. Hoje em dia, uma das questões que eu mais tenho pensado enquanto artista, ativista trans, é a questão da empregabilidade para nós, comunidade trans, porque é muito complicado a gente conseguir se inserir no mercado de trabalho, já que rola discriminação desde a nossa própria casa, na escola, depois para entrar nos lugares. Não é à toa que 90% de nós, hoje em dia, se encontra na prostituição. Mas, às vezes eu pergunto, será que nós gostaríamos de estar nesse lugar? Qual o lugar da travesti? Qual o lugar da mulher trans? Qual o lugar da pessoa trans na nossa sociedade que, às vezes, nos marginaliza, nos coloca num espaço que, muitas vezes, a gente não quer ocupar? Acho que nós, pessoas trans, temos o direito de estar em todos os lugares e, para isso, acho que a sociedade precisa começar a pensar na nossa figura de uma maneira mais humanizada.
Gabriel, segundo dados da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, 82% das mulheres transexuais e travestis abandonam o ensino médio entre 14 e 18 anos em função da discriminação. E é muito que a gente ouviu nesse depoimento também. É um número muito alto, não? Sim, é um número muito alto, né? Mas é muito compreensível, né? Porque, veja, como é que uma pessoa com níveis tão altos de ansiedade, né? E muitas vezes com humor deprimido, né, vai conseguir ter um rendimento acadêmico suficiente para aprovação, né? Como é que uma pessoa que tem medo de ir para a escola, né, e sofrer bullying, né, sofrer rejeição, né, sofrer constrangimento, como é que essa pessoa consegue ter um rendimento acadêmico? Né? Realmente é muito difícil, né? É muito complicado mesmo. Então, não só porque a ansiedade e a depressão impactam a atenção, a concentração, a memória, há um impacto no funcionamento cognitivo do indivíduo que está, né, adoecido, né? Mas como também existe, de fato, em muitos ambientes acadêmicos, uma ameaça verdadeira, né? Uma ameaça, a pessoa se sente ansiosa porque de fato se sente ameaçada, né? Então fica muito difícil dar continuidade aos estudos. E isso é um passo para que a pessoa, digamos assim, quer dizer, esse mesmo pensamento, né, que leva a escola, o ambiente acadêmico, né, a ser um ambiente de exclusão, é o mesmo pensamento, infelizmente é a mesma lógica que leva o mercado de trabalho a também ser um mercado de trabalho excludente, né? Então, realmente cria-se uma situação extremamente complicada, né? E as pessoas precisam sobreviver, né? As pessoas precisam comer, precisam pagar as contas, precisam morar em algum lugar, né? Então, cria-se uma situação muito complicada que eu diria que empurra muitas pessoas para uma condição de vida absolutamente desumana, né? E distônica com o que ela gostaria de viver, com o que ela gostaria de ser, né? Bom, Marina, e aí 90% vão parar na prostituição. Exatamente. Então a gente vê assim que esses dados, eles são uma realidade, né? Como disse o Gabriel, a educação é a porta de entrada para qualquer um de nós, né? Então quando a gente vai viver essas experiências no campo da escola, é muito complexo, porque você tem a questão do banheiro, que é um acesso, a questão do nome social, que é outro acesso, quer dizer, são vários acessos que são negados o tempo inteiro. E é óbvio que o único destino que culturalmente foi dito para travesti é ir para a esquina, porque é lá que você vai construir, enfim, fazer a sua vida. E a gente vê isso no dia a dia, e muitas vezes a questão da empregabilidade é muito mais complexa, porque vai ter a questão do preconceito. A pessoa pode ter até um currículo, minimamente, ou às vezes, muitas vezes, até um currículo excelente, mas a questão, o fato dela ser travesti, o fato dela ser trans, ou um homem trans, vai ter essa dificuldade no acesso. Eu já vi alguns depoimentos, assim, do tipo, bom, havia um emprego num hotel de camareira, a travesti entregou o currículo, mandaram ela na frente da menina chamando, pode trazer o João Carlos. Não, mas eu sou o João Carlos. Não, a gente não emprega travestis. Entende? Então, quer dizer, é uma cultura tão forte em alguns lugares que vai fazer com que o destino é a rua e é a violência, porque ela também aparece muito forte nesse lugar, né? E existem vários relatos até de pessoas que pediram para mudar o crachá com o nome social e foram demitidas por causa disso. A questão do banheiro, a questão do vestiário na empresa, né? A travesti pode usar o vestiário feminino, mas depois que todas as mulheres usar. Então, veja, isso é, né, uma coisa muito complexa, né? Bom, a presidente da Rede Trans, Tatiane Araújo, acredita que prostituição tem uma relação direta com a morte das transexuais e travestis. Vamos ouvir. Essa população só tem a prostituição como um mecanismo de sobrevivência. Essa prostituição é que leva essas pessoas a uma vulnerabilidade muito maior, com a noite, com os agentes notivos que não dão a segurança pública também, que não chega para essa população. E aí, essa população tem uma faixa etária de vida de 35 anos no Brasil. Então, a gente tem que começar a trabalhar em todos os campos e visibilizar uma população que é igual em direitos, igual em deveres, desculpe, mas em direitos a gente é ceifado e pra gente a vida não é tão longa como pro restante da população. Ou seja, Gabriel, é um ciclo vicioso. Estão na prostituição, vão cair na violência, a violência acaba ceifando, não tem acesso à educação e volta.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma, né? Agora, uma coisa que as pessoas precisavam compreender também é que uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é orientação sexual, outra coisa é prostituição, sabe? São coisas diferentes, né? Quer dizer, uma pessoa cisgênero, heterossexual, pode ser promíscua, pode ser muito mais promíscua do que um transexual, né? As coisas não são sinônimos, né? E as pessoas colocam tudo dentro do mesmo balaio, vamos dizer assim. Aproveita e explica pra gente bem essa diferença, porque trans é uma orientação de gênero e não sexual. Explica pra gente o que é isso. Perfeito. O transgênero ou transexual, né, é uma pessoa que tem a percepção de si, se percebe identificada com o gênero oposto, né, ao que lhe foi designado ao nascimento, né, porque a designação de gênero é feita ao nascimento baseada na configuração da genitália. Os pais vão lá, veem se é menininho ou menininha, se nasce com um órgão sexual masculino ou feminino, e se faz a designação social a partir dessa configuração genital, né? Só que o gênero, né, o gênero não é configuração genital. O gênero, essa construção de ser homem ou de ser mulher, né, isso é algo que se dá a partir de mecanismos ou a partir de variáveis e vetores muito complexos, né? Então, há estudos, por exemplo, que mostram que há um dimorfismo sexual cerebral no período pré-natal, né? Então, as pessoas nascem com uma certa predisposição para se identificar com o gênero masculino ou feminino. Existe todo um processo também de desenvolvimento psicológico durante a infância, né? Que determina com quem essa criança vai se identificar, se é com a figura paterna, se é com a figura materna, né? Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, existem muitos programas de atendimento e atenção a crianças transgêneros. Então, mostrando que isso é algo que antecede a sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade do ponto de vista de orientação sexual, né? Agora, orientação sexual é uma outra coisa. Uma pessoa pode sentir desejo sexual por alguém do mesmo gênero ou por alguém do gênero oposto, né? E aí se denomina heterossexual ou homossexual, muito embora a tendência seja qualificar de homossexual ou heterossexual as relações e não mais as pessoas. E outra coisa é a prostituição, que aí é uma forma de lidar com a sexualidade, né? Enfim, influenciada ou condicionada por uma série de questões basicamente de natureza social, né? Mas são coisas totalmente diferentes, e as pessoas confundem muito essas coisas, né? Sim, queria que você falasse também, Marina, sobre a diferença entre transexual, transgênero e travesti. Então, a gente trabalha com as duas, digamos, identidades, né? Porque foi determinado, inclusive, na última Conferência Nacional LGBT, no ano passado, inclusive pela sociedade civil, a questão de travestis e transexuais, né? Então, dentro desse contexto, essas caixinhas, como as pessoas gostam, né, de colocar, na verdade, elas não têm diferenças, né, digamos assim, né? A compreensão da travesti ser feminina e do transexual ou da transexual, né, a transexual feminina, também ter esse mesmo desejo, essa mesma construção. Então, a gente não vai ter muitas diferenças. A única questão é que a travesti se reconhece com essa questão. Ela transita tranquilamente entre a questão do sexo biológico com o seu gênero feminino, né? Enquanto que a transexual ou transexual tem aquele desejo de fazer, no caso, a mudança corporal, inclusive a performance, né? Então tem todo aquele processo e muitas vezes uma negação nesse sentido daquela genitália que ele nasceu, que ela nasceu. Então, basicamente, são essas, né, construções que a gente tem trabalhado nesse tempo. A gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco voltamos para falar de como a violência contra a população trans pode começar em casa. O Diálogo Brasil está de volta e nossa conversa de hoje é sobre visibilidade trans.
Em maio, o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, André Luiz Nicoliti, concedeu uma medida protetiva em favor de uma mulher transexual que foi internada compulsoriamente pela mãe que se opõe à identidade de gênero da filha. Ele conta o que levou a essa decisão. A nossa decisão ela surge num contexto em que a Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo mobiliza a Defensoria Pública em função da notícia de uma transexual que estaria sofrendo violência por parte de sua mãe. A Defensoria Pública promove uma medida protetiva em favor da transexual, carreando aos autos indícios e elementos probatórios que conduziam à ideia de que, de fato, havia um risco e uma necessidade de uma medida protetiva. O interessante é que foi enquadrado na Lei Maria da Penha, ou seja, o juiz ele enquadrou como violência doméstica familiar de uma mãe contra uma trans. Isso aí pode causar futuras decisões, uma revolução nessa área, Gabriel? Eu acho até que essa decisão do juiz no Rio de Janeiro já é, de alguma forma, um sintoma dessa revolução cultural, né, que de fato precisa acontecer e que eu até chamaria de uma revolução humana, né, humanitária, muito mais do que cultural. Veja que coisa triste, né, que sofrimento grande, né, para uma família, né. Eu acho que a mãe também tem o seu sofrimento, né, nessa situação. Encarcerar, vamos dizer assim, né, vamos chamar assim, a sua filha, exatamente porque ela está dizendo que ela é uma mulher, né? Talvez essa seja até a essência, né, da Maria da Penha, né? Quer dizer, ela foi encarcerada, ela foi presa porque ela está dizendo que ela é uma mulher. A mãe não concorda com isso, a sociedade não concorda com isso, mas ela está dizendo como ela se sente, o que ela sente ser, né? Então, assim, o que eu acho muito triste é como uma família ou uma mãe pode ficar muito mais preocupada ou, vamos dizer assim, ligada, né, ao pensamento da sociedade, aquilo que a sociedade pensa da sua filha, do que a felicidade da sua filha. Né? A felicidade da sua filha, o acolhimento da sua filha, fica no segundo plano. Né? O medo, tá certo, eu entendo, é o medo da filha sofrer preconceito e talvez o medo da família também sofrer preconceito, né? Mas pelo medo de que o filho, a filha sofra preconceito, os pais atuam com mais preconceito ainda e com mais violência ainda, porque nada dói tanto quanto a violência praticada por quem a gente ama. É muito mais doloroso ser vítima de violência por quem você ama do que por um desconhecido. Né? E as famílias não estão se dando conta disso. Né? A família é um lugar em que as pessoas têm que ser acolhidas, em que as pessoas têm que ser respeitadas como elas são. Né? E eu não sou pai, mas se eu fosse pai e um filho viesse me contar, eu diria, meu filho, muito bem, vamos enfrentar juntos o que a gente tiver que enfrentar, mas você precisa ser feliz, você precisa se realizar como pessoa, como ser humano. Né? Então, eu acho que a atitude do juiz, que eu considero uma atitude profundamente humanitária, uma atitude profundamente justa, absolutamente sintonizada com os direitos humanos, né? Com as liberdades individuais. Né? Então, ele realmente está de parabéns, na minha opinião, e marca já um pensamento, eu acho que tem uma revolução em curso dentro do direito. Né? A minha percepção é essa, sabe? E é preciso que haja mesmo, em nome de uma sociedade mais justa e mais humana. Né? Bom, Marina, e no texto da decisão desse juiz, um texto muito bonito, inclusive, ele cita, né, várias citações aqui da importância de se resguardar a dignidade humana. O texto dele é realmente interessante. Pena que é tão grande que não dá para citar aqui tudo. Mas a gente percebe também a preocupação do juiz de essa decisão ser educar a sociedade. Ele quer passar uma mensagem para outros pais. Você acha que uma decisão dessa pode surtir esse efeito? Eu acho que sim. Inclusive, o judiciário é um grande parceiro nosso em várias causas, né? A gente tem discutido algumas coisas no judiciário que em outros poderes a gente não está tendo esse avanço, né? E já vivemos alguns relatos de pessoas que já registraram a ocorrência contra o companheiro, né? O juiz já deu alguns casos, em outras situações da família, da mãe, é o primeiro caso mesmo, né? Mas eu acho que é uma questão pedagógica também, que ele traz isso, do quanto é significativo também
né? Na verdade, essa situação onde a família está colocando esse relato, essa situação, desculpa, onde eu percebo que essa violência, ela começa lá, como falamos antes, ela vai para a escola e depois vai para a sociedade como um todo, né? Então, essa família, talvez nessa condição, também como diz, né, Gabriel, é uma dificuldade que se tem da família compreender você também. A gente vive esse processo no dia a dia também, né, da família expulsar de casa as travestis muito jovens, 14, 15 anos, ou então colocá-las na prostituição por conta também desse processo de vulnerabilidade. E reconhecer a mulher trans como digna do direito dentro da Lei Maria da Penha, de violência doméstica contra uma mulher. Isso. Né? É uma mudança avanço. Bom, e a diretora de combate às opressões da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Adam Ferreira, nos mandou um vídeo falando da dificuldade das pessoas trans de ter acesso à educação. A pós-graduação brasileira anseia por medidas e políticas públicas mais afirmativas para a inserção e promoção da comunidade LGBT dentro do âmbito acadêmico, uma vez que as transexuais e as travestis ocupam cada vez menos os seus postos dentro da pós-graduação. Portanto, é necessário um debate maior, medidas mais eficazes para que essas pessoas também tenham acesso e direito à pós-graduação e à educação como um todo. Bom, Gabriel, a gente não vê muitas pessoas trans dentro da pós-graduação. A gente até vê estudos nesta área, mas não feito pelas próprias pessoas que enfrentam essa realidade, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma consequência natural, até estatística, né? Da questão, de toda a questão ligada à educação e ao mercado de trabalho, né? Quer dizer, qual é a porcentagem de pessoas trans que conseguem fazer um mestrado e um doutorado, que conseguem fazer uma faculdade e depois fazem uma pós-graduação? É uma porcentagem mínima, né? Eu desconheço essa porcentagem, esse percentual eu não sei, mas é mínima, é uma porcentagem mínima, né? Eu não sei lhe dizer, talvez haja mesmo ambientes acadêmicos em nível de pós-graduação onde haja algum preconceito, muito embora haja regras muito claras para se credenciar um professor na pós-graduação, né? Uma vez que uma pessoa passa num concurso para uma universidade, né, e ele publica um número suficiente de papers, de artigos, né, existem critérios muito claros para esse credenciamento. Então, eu penso que provavelmente isso se deve muito mais a uma questão quantitativa mesmo, né, do ponto de vista das pessoas que alcançam esse nível acadêmico, do que propriamente do que uma restrição. Não sei se eu estou enviesado, porque o ambiente, a Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília é um ambiente muito aberto, muito acolhedor. Não sei se eu tenho esse viés, mas me parece que é algo dessa natureza. Me parece. Bom, Marina, no depoimento nós vimos também a reclamação de que faltam políticas públicas. Em que sentido a gente pode falar isso? Em todos os sentidos faltam políticas públicas ou nessa área de educação? Eu acredito que é um desafio, né? Tanto em vários campos da política pública, a gente tem primeiro que manter a pauta e manter esse enfrentamento do dia a dia, né? Porque a gente vai encontrar também no espaço da política essas pessoas com esses preconceitos e essas dificuldades também de levar a pauta adiante, né? A nível de governo, a gente tem buscado o tempo inteiro fazer justamente isso, levar o diálogo, né? Fazer essa transversalidade com outros espaços públicos, porque a coordenação tem esse viés, né? De buscar fazer essa articulação para que a gente consiga avançar. Mas claro que isso são medidas que, né, são, digamos, passos de formiguinhas que a gente diz e que lá, né, mais adiante a gente vai ver que vai reverberar em alguma política realmente concreta de ação, né? Ontem mesmo a gente dialogava sobre a proposta do Pronatec, né, a nível trans, né, a nível LGBT.
E a gente então está conseguindo então fazer esse diálogo com o Ministério da Educação. Então são várias questões que a gente tem que buscar para realmente inserir essas pessoas LGBT, no caso, né, na educação de volta, e principalmente com o foco trans. E ofertar, porque muitas vezes falta um diálogo, né? Para que você... A política até ela existe, mas falta esse diálogo e você fazer essa articulação para que a gente consiga. Da mesma forma que na saúde a gente tem avançado com a política integral, né, de saúde da população LGBT, que também tem esse viés de realmente de fazer com que a gente promova as propostas, mas que leve também para a base, que é o Estado e o município. Porque se a gente não tivesse esse diálogo com os gestores estaduais, municipais e com a sociedade civil, a gente não consegue construir a política, né? Então, esse é o objetivo justamente, de você fomentar esses espaços, criar projetos que a curto prazo eles deem algum resultado, mas que também ele vai dar a longo prazo, à medida que, por exemplo, uma estudante trans entra num curso técnico e vai fazer então uma profissionalização que vai demorar no mínimo uns 2 anos, né? Então a gente tem buscado o tempo inteiro manter e fazer esse diálogo para que ele seja transversal. Gabriel, eu queria mudar um pouco de assunto agora. O transexual é considerado um transtorno, ser transexual é ter um transtorno de identidade de gênero. Quando se fala em transtorno, às vezes a sociedade encara como uma patologia, inclusive, né? Eu queria que você comentasse isso. Sim, inclusive a Associação Psiquiátrica Americana mudou o termo, né? Agora não se chama mais transtorno, se chama disforia de gênero, né? A palavra disforia vem do grego e significa desconforto, né? Então, o indivíduo que se sente desconfortável com o gênero que lhe foi atribuído e com o gênero que se espera socialmente que ele desempenhe, vamos dizer assim, né? Então, a terminologia nova é disforia de gênero. E a Organização Mundial da Saúde está revendo a classificação internacional das doenças e pretende tirar, né, esse transtorno de identidade de gênero, né, da classificação dos transtornos mentais e passar para uma outra categoria que eles vão chamar de transtornos da sexualidade. O que, do meu ponto de vista, representa um avanço, né? Porque essa nomenclatura, de alguma forma, isso é um ponto que gera muita controvérsia, gera muita discussão, é uma nomenclatura que acaba remetendo as pessoas, de alguma forma, a uma ideia de que perceber-se a si próprio como alguém do gênero oposto ao do seu sexo biológico seria, de certa forma, uma doença mental. Então, é uma percepção distorcida de si mesmo, né? Uma percepção de si mesmo que rompe com a realidade e, portanto, é um transtorno mental que deveria ser tratado como uma internação psiquiátrica, por exemplo, né? Como muitos já fizeram, né? Então, a ideia dessas mudanças de nome é exatamente para tentar reorganizar isso e usar termos que possibilitem uma compreensão mais próxima da realidade vivida pelas pessoas trans. Mas essa discussão está avançada no Brasil para essa mudança? Sim, é uma discussão que está bastante avançada, né? Qual é a compreensão que se tem? A compreensão que se tem, que a medicina tem e a psicologia tem, né? É a seguinte: você não consegue mudar a percepção que uma pessoa tem de ser um homem ou de ser uma mulher. Nossa questão de identidade, você não muda isso com antipsicóticos, você não muda isso com antidepressivos, você não muda isso com fármacos, e não há psicoterapia nenhuma que faça com que uma pessoa que se sinta uma mulher passe a se sentir um homem, né? E graças a Deus, porque isso seria uma violência, né, tremenda. Então, qual é o tratamento que a medicina e a psicologia propõem? Mudar o corpo, para que a pessoa se sinta mais confortável, para que a pessoa se sinta harmonizada, para que ela possa se sentir em harmonia, né? Uma harmonia entre a pessoa que ela percebe ser, que ela sente ser, e o corpo que ela enxerga, que ela vê, e o corpo que os outros também enxergam e veem, e, portanto, como essa pessoa é reconhecida socialmente, né? Então, o tratamento visa trazer ao paciente trans um conforto, uma adaptação maior ao social, ao seu ambiente social. Mas, sobretudo,
a um conforto dele consigo mesmo, né? Porque a questão do transgênero, por exemplo, ele tem um desconforto que é básico, é fundamental, com o seu corpo. A gente pode falar. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina chamou o movimento trans há poucos dias para discutir essa questão, para que as pessoas trans pudessem falar um pouco sobre essa condição e também para que houvesse esse diálogo. Então, acho que isso também a gente tem avançado nessa questão, porque os médicos estão preocupados também com essa revolução, digamos, né? E com essa discussão, porque o CID-10 nos diz, né, essa questão ainda, que a gente ainda é doente, e doente mental, né? Então, nessa condição. Então, acho que é interessante, e a todo tempo eu sou chamada para esses espaços nas universidades que falam, nos cursos de medicina e do direito, o tempo inteiro nos solicitam que a gente venha falar sobre essa vivência, né? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos falando da importância da mudança do nome para as pessoas trans. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje estamos falando de visibilidade trans. João W. Neri dá nome ao projeto de lei sobre identidade de gênero que está em trâmite na Câmara dos Deputados. Ele nos mandou um vídeo contando o que enfrentou ao ser o primeiro homem trans a ser operado no Brasil e tentar modificar o seu nome ainda na década de 1970. Depois das cirurgias, eu tive que tirar uma nova documentação e não podia entrar na justiça porque nenhum juiz me daria essa mudança naquela época. E então eu fui num cartório e tirei por conta própria. Com essa minha atitude, eu cometi o meu segundo crime. O primeiro foi ter me operado e o segundo foi ter ficado com 2 CPFs, um de mulher, outro de homem. A partir de então, eu perdi meu diploma de psicólogo, minha cadeira universitária toda, todo o meu histórico escolar, e fui trabalhar como pedreiro, como pintor de parede, como chofer de táxi, como, enfim, exerci várias profissões que não exigiam papéis. Né? E eu acho que a lei de identidade de gênero, que ainda não foi votada no Congresso, é que vai resolver de vez a questão da cidadania transexual, que não existe. Bom, Marina, esse depoimento do João Neri nos remete ao passado, né? Parece que é uma coisa do passado, essa dificuldade toda que ele teve, cometeu crimes, como ele disse, mas ainda é difícil até hoje. Eu queria que você desse seu depoimento pessoal também sobre essa questão. Até hoje a gente enfrenta, né? Então, em 2013 eu pedi a retificação de nome e gênero, né? Por me compreender como uma mulher trans. E na época, então, houve todo no Rio Grande do Sul, uma movimentação da ONG Igualdade, junto com a URGS, o SAJU da URGS, que faz esses processos, inclusive como uma rede, e atende as meninas trans e os meninos trans que querem pedir a retificação de nome. Então, na época, a gente começou esse movimento e eu junto com outras 7 meninas, fomos, então, pedir a retificação. E aconteceu isso, o juiz deu a retificação do nome, mas não deu do gênero. Processo judicial. Aí, há pouco tempo, eu entrei novamente pedindo a retificação de gênero, porque já tínhamos uma jurisprudência lá, inclusive, com uma outra menina que havia ganho, né? E aí, então, o juiz deu a sentença, mas o MP recorreu, dizendo que agora ele quer outros documentos que provem, né? Que a gente, então, tem esse processo, que nós somos mulheres reconhecidas, inclusive, pela sociedade, porque ele quer que eu leve testemunhas que me reconhecem como Marina há muito tempo, entende? Então, esse processo, e a gente vai encontrar N casos no Brasil inteiro. Muitas vezes o juiz quer ver a pessoa, porque parece que, né, ele não consegue vislumbrar um processo, então ele quer ver a pessoa pessoalmente, ele quer conversar com a pessoa. Outros casos não dão. Então, a gente tem diversos casos e cada juiz tem um entendimento, né? Então, é bem complexo esse processo mesmo, né?
Gabriel, essa exigência da cirurgia de mudança de sexo para você mudar o seu nome civil, precisaria mesmo disso? Não, eu acho que não. Até porque nem todo mundo que quer fazer a cirurgia de transgenitalização ou de transexualização consegue, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas não consegue, né? Então, eu penso que não. Eu penso que o simples fato de se constatar, né, uma identidade de gênero estabelecida, uma identidade de gênero divergente, né, daquela que lhe foi atribuída, isso já deveria ser suficiente, né, para haver esse reconhecimento legal, né? Tem gente que nem quer fazer a cirurgia. Sim, tem gente que tem medo de fazer, tem pessoas que não querem fazer porque não tem tanto desconforto com a genitália, né? Então, eu acho que não. Eu acho que isso é um excesso, na minha opinião, sabe? Que acaba prejudicando as pessoas, né? Trazendo mais sofrimento. E o dado importante sobre essa questão da cirurgia é que são poucos hospitais no Brasil que fazem pelo SUS. As filas são gigantescas para conseguir fazer a cirurgia, as pessoas esperam anos na fila. E o Hospital das Clínicas de São Paulo suspendeu neste mês a triagem que vinha fazendo desde 2008 para selecionar transexuais. Eles dizem que não tem mais capacidade, ou seja, acesso é complicado. É complicado. A gente vai ter dois meios, né? Ou a pessoa tem a condição de pagar também, né? E busca ou no Brasil ou no exterior, ou então vai para a fila de espera, né? E essa fila, nós temos dados também que dizem que até 2021 as pessoas estão na fila, né? Quer dizer, e claro que como é digamos, uma garantia que hoje o SUS nos dá, ao mesmo tempo essa restrição e esse diálogo também tem que ser feito, porque agora nós não conseguimos dialogar diretamente com o Ministério da Saúde se o Estado não assumir para si essa postura também de fazer esse processo, né? Hoje a gente tem 9 ambulatórios, né, TES, que a gente chama, onde esses 9 ambulatórios estão distribuídos pelo Brasil, que é a porta de acesso, ou seja, o primeiro, né, o primeiro estágio. Só que depois você esbarra só nos 5 hospitais que a gente tem, que são os hospitais que também não é em todas as regiões do Brasil. Quer dizer, a travesti ou a transexual ou o homem trans que busca esse primeiro acesso, ela vai ter que escolher nesses 9 espaços T para se locomover até lá. Se ela é de uma região do norte, e não tem muitas vezes, o acesso é mais difícil, ela vai ter que atravessar o Brasil para buscar, né, esse acesso. Então a gente vai ter esse enfrentamento também. E ela vai disputar, né, no hospital mesmo, por exemplo, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o bloco cirúrgico é bloco para qualquer cirurgia. E aí, se a transexual, né, está na fila e hoje a cirurgia dela chegou uma emergência, eles cancelam a cirurgia dela e vão atender a emergência. Então, entende? Porque a capacidade do hospital também, a estrutura do hospital também, muitas vezes ela é ineficiente nesse sentido, né? Quem também nos mandou um depoimento foi Márcia Rocha, que foi a primeira advogada a ter autorização para usar o nome social nos registros da OAB. Eu queria poder usar o nome, oficialmente, o nome social condizente com a minha imagem. Eu já fazia palestras pela OAB, então eu demandei, dentro da Ordem dos Advogados, o uso do nome social, que é algo bastante importante para as pessoas trans, mulheres transexuais, homens trans e travestis. Então eu demandei e consegui, após 3 anos, a aprovação pelo Conselho Federal da OAB por unanimidade, e estou muito feliz que isso seja também extensivo a todas as outras pessoas trans. A Márcia esperou 3 anos para conseguir mudar o registro na OAB, e a gente já falou de vários casos aqui, o seu próprio caso, dessa demora para a mudança. Isso porque a gente não tem uma lei ainda que regulamente isso, mas outros países como a Argentina já tem uma lei que tornaria isso muito mais rápido aqui no Brasil. É difícil passar isso no Brasil? Olha, eu acho que sim, eu acho que é difícil, mas acho que há um movimento forte em favor dessa ideia, né, dessa causa, porque o que está em jogo aqui, né, é proteger o indivíduo, proteger a pessoa humana de situações de constrangimento, de situações violentas, de situações socialmente vexatórias, né? Então, é isso que está em pauta aqui, né? Então, todo ser humano tem o direito, né, de transitar
livremente, confortavelmente, né, nos diversos ambientes sociais e comerciais e profissionais onde ele precisa transitar, né? Então, o reconhecimento de que isso é um direito, de que isso é relevante, de que isso é importante, de que isso vai diminuir a violência, né, contra as pessoas trans, tem pautado, né, a agenda de muitos juristas, né, de várias pessoas sérias que pensam nisso de uma forma bastante comprometidos, né, com o bem-estar social, com o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo, né. No Congresso Nacional parece que a coisa é um pouquinho mais complexa, né, um pouco mais complicada. Existe lá um projeto de lei tramitando, a gente não sabe muito bem que rumo que isso vai tomar. Mas tudo indica, parece que o judiciário tem, de fato, assumido um protagonismo maior, né, na defesa desse direito das pessoas trans. Queria que você falasse um pouco, Márcia, desse projeto de lei, que é o projeto que foi intitulado como João Nery, né, em homenagem ao nosso depoente aqui, que foi o primeiro trans homem a ser operado no Brasil. Esse projeto de lei determina que toda pessoa que solicitar a mudança civil vai ter essa mudança, não vai ter que provar mudança de sexo nem nada. Isso. E o Gabriel estava até falando da questão que está tramitando também no judiciário. É um esforço concentrado para ver se essa lei passa. Na verdade, assim, como a gente tem, né, essa dificuldade no Congresso em alguns lugares do Legislativo, a gente vai, então, ter o apoio do Judiciário, e hoje a gente tem, então, algumas jurisprudências que estão no STF já, né, e com, assim, uma boa discussão. Então, acho que isso vai fazer com que, pelo menos, a gente consiga minimizar, porque, na verdade, a lei diz isso, quer dizer, eu posso ir num cartório, né, me auto-reconhecer, né, e fazer, então, essa mudança. Né? Então, isso também alguns juízes apontam como gostariam que saísse do âmbito só do nome social, porque o nome social, ele é a porta de entrada realmente, inclusive para aquelas pessoas que não querem mudar de nome, né? Nós temos até um decreto a nível federal, né, o ano passado que foi colocado, mas ele é o primeiro acesso, né? Hoje a gente busca muito mais que o nome social, para muitas e muitos, a gente já quer então esse reconhecimento do nome civil, né? Todos os identidades, CPF, todos os documentos, certidão de nascimento. E claro que o nome social ele restringe, porque no final você vai ver que o seu documento final ainda é aquele documento que você nega, né? Eu mesma sempre neguei aquele documento, né? Então, esse processo do nome social, ele é importante, mas a gente hoje já tem avançado muito com a questão, inclusive, do nome civil, né? Então, é isso que a gente busca, e acho que essa lei, ela deveria, com certeza, ter, porque o Brasil precisa reconhecer que essas identidades existem, né? E de que forma, né? Dentro desse processo, dessa jurisprudência, né? Inclusive, agora em maio, o Superior Tribunal de Justiça autorizou a mudança de gênero sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização. Isso. Ou seja, já o judiciário legislando sobre essa questão que está emperrada aí no Congresso. Bom, a delegada Laura de Castro, que começou o processo de transição em 2011, nos conta um pouco de como é a sua relação com os filhos depois da cirurgia. Ela nos mandou um vídeo pelo celular. Ouço perguntas do tipo: e seus filhos? Como superaram ao trauma de ter um pai que agora é uma mãe transexual? E eu paro, penso e fico me perguntando, trauma? Será que houve trauma nessa minha transição e relacionamento com meus filhos? E diante da recorrência dessas perguntas, eu passei a observar e reparar que hoje eu com os meus filhos travo um relacionamento muito mais íntimo, muito mais próximo do que eu travava antes de ter me assumido enquanto mulher transexual. É óbvio que todo esse processo foi circundado, foi feito na base de muito diálogo entre eu e meus filhos. E houve sim ajuda de profissionais da psicologia antes da transição, depois da transição, durante a transição. Então a sociedade já determina que existe um trauma nesse processo. Você já se depara na sua profissão com muitos casos assim?
muitos conflitos familiares nesse sentido? Sim, é muito recorrente, né? Agora, o que a gente vê é o seguinte, existe uma tendência das pessoas a hiperestimarem, a supervalorizarem essa situação, né? Atribuindo à transição todo esse potencial, né? de causar malefícios e prejuízos, né? Aos filhos ou à família, o que realmente não corresponde à realidade, né? E tudo depende muito da naturalidade com a qual a própria pessoa atravessa o próprio processo, né? Eu, por exemplo, sou um homem trans, né? Fiz a minha transição de gênero, comecei a transição de gênero aos 48 anos de idade, né? Já um pouco mais velho, né? Mas eu acho que a forma como você comunica isso para as pessoas, a forma como você expressa esse processo é muito determinante da forma como as pessoas recebem isso, né? Eu acho que quando você fala com verdade, quando você expõe a sua verdade, quando você coloca as coisas da forma como de fato elas são, né? Quando você chama a si o direito de ser quem você é, quando você reconhece que é legítimo estar no mundo ocupando um lugar no qual você se sente confortável, né? O que eu pude observar é que as pessoas tendem a um acolhimento maior, né? Tendem a compreender melhor isso. Vejo assim, é claro que eu me sinto uma pessoa muito privilegiada pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelos alunos e pacientes, enfim, etc. Eu me sinto uma pessoa muito acolhida desde sempre. Eu sei que isso não é a regra, né? Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, não houve ao redor de mim nenhum trauma, inclusive para os meus sobrinhos, que compreenderam perfeitamente, né? O meu irmão chamou as crianças e disse assim, tá vendo essa parede aqui? Essa parede? Aí o meu sobrinho disse assim, tô. Então, essa parede é azul, não é? É. E se o papai colocar um chapisco aqui ou pintar essa parede de verde? Muda a parede, não muda? Muda. Mas a parede é a mesma, não é? É. Os tijolos, a argamassa, não é a mesma? É. É isso que vai acontecer com a tia Graça, que agora é tio Gabriel, né? É a mesma pessoa, o coração é o mesmo, o amor por você é o mesmo. Mas agora vai ficar um pouco diferente. Talvez ele tenha barba, passe a ter barba, fique um pouco mais forte, a voz vai engrossar um pouco. Mas é a mesma pessoa. Aí o meu sobrinho falou assim, ah, tá, entendi. Nunca erraram o meu nome, nunca. A partir do momento que ele teve essa conversa, dali pra frente, foi tio Gabriel até o final, nunca mais confundiram. A única coisa é que os meus amigos homens não querem mais me beijar, o que eu acho uma perda, que agora todo mundo só quer dar a mão, abraça, mas não quer mais me beijar. Meu sobrinho foi entrando nessa onda, eu falei, você pode parar com isso, eu quero beijo, para com essa história. Aí passou a me beijar. Mas enfim, eu acho que há uma ideia de supervalorizar muito isso e não é para tanto também, sabe? Eu acho que... E na verdade a criança e o adolescente, essa nova geração que tem vindo, ela tem vindo já com esses avanços que aparecem o tempo inteiro, inclusive na mídia. Então acho que isso também, essa nova geração, ela está mais aberta para essas discussões e para trazer isso, né? A gente percebe isso, assim, principalmente os jovens, adolescentes, as crianças. Os meus sobrinhos a mesma coisa, quer dizer, os mais velhos ficaram meio assim, né? Mas os mais... né, os menores, nossa, foi super tranquilo esse processo, entendeu? Porque eu também fui um pouco tardia no meu processo, né, mas foi tranquilo. É um pouco reflexo da dificuldade também, né? Também, lógico, acaba ficando adiando. Sim, você tem tantos preconceitos e tantos problemas na sociedade como um todo que você evita sair, né, daquela caixinha o tempo inteiro, né? Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A primeira atriz transexual a interpretar um papel de destaque na faixa nobre da televisão brasileira, a atriz Maria Clara Spinelli, também nos mandou um vídeo pelo celular. Eu estou muito feliz com esse momento atual da exposição da temática transexualidade na grande mídia, em especial com esse trabalho que eu estou fazendo, que é a novela Força do Querer. Então eu faço uma mulher cisgênero, que é uma mulher que nasceu em concordância da sua mente com o seu sexo biológico, me valorizando como atriz e fugindo de todos os estereótipos que podem me colocar, as pessoas que ainda vinculam a minha profissão de atriz com a minha identidade de uma mulher que nasceu transexual.
a gente costuma ver na televisão trans em papéis de engraçados, de comédia, fazendo o próprio papel trans. Isso é uma revolução, vamos dizer assim. Com certeza. E muitas vezes a gente vê atores, né, cisgênero que interpretam, né, pessoas trans também. Então, acho que isso a gente precisa fomentar também, né, essa questão da cultura. A cultura, ela é relevante nesse processo, onde a gente vai viver muitas questões, inclusive essa própria performance, né, que muitas vezes as travestis têm, que as pessoas dizem, o show de bate-cabelo, ou então a interpretação de uma música. Então isso é também faz parte desse contexto e ele é culturalmente, deve ser respeitado, né? Então, o fato de inserirmos, né, nas mídias hoje essas pessoas prova o quanto elas também têm capacidade de ser, né, uma boa atriz, de ser uma boa profissional ou ser um ator, né? E ela é uma vilã, não é? É um papel difícil, um papel complexo, né? E a gente não costuma ver trans num papel de mulher, que é um papel principal, vamos dizer assim. E para desmistificar, né, também a cultura de que, né, na verdade, a gente, nessa mesmo processo, a gente vê outros personagens, como ela mesma diz, né, que ela traz a novela hoje, né, está trazendo a transexualidade como um tema. Então, tem vários atores que estão ali circulando nesse processo, e isso é muito rico, porque vai também desmistificando a cultura de que travesti é isso, transexual é, né, e só pode fazer isso, só pode fazer aquilo, né. Mas para finalizar, Gabriel, quais são os próximos desafios? Eu acho que essa questão da lei, né, essa questão da legislação que precisa dar a todos as mesmas oportunidades, né? Senão nós ficamos no campo dos privilégios, alguns conseguem e outros não, né? Então acho que essa questão da lei, ela vai dar a todos esse mesmo direito. E eu acho que a sociedade também, eu vejo com otimismo. Eu acho que tem havido muito mais espaço para conversar, para debater sobre isso, para as pessoas olharem para isso com um pouco mais de seriedade, sabe? Eu vejo com otimismo. Eu acho que os próximos passos é a sociedade se tornar mais humana, sabe? Mais humanitária, mais justa. Eu vejo com otimismo. Gente, eu gostei demais desse papo. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A nossa conversa chegou ao fim. Eu agradeço a participação da Coordenadora Geral de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Ministério dos Direitos Humanos, Marina Heidel, e do psiquiatra e professor da Universidade de Brasília, Gabriel Graça. Muito obrigada pela presença de vocês. E se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. O Diálogo Brasil volta na semana que vem, é toda segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!